Salve, salve galera! Vamos para mais uma aula aí e dessa vez a gente vai falar de Big Brother Brasil? É isso mesmo? É, Big Brother Brasil. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Atualmente, agora, nessa edição de 2020, a gente vai falar, na verdade, de uma pessoa específica dentro do Big Brother, porque a gente teve aí algumas discussões e debates a respeito de racismo dentro das nossas aulas. E aí, a gente vai ficar aqui com uma aulinha de história, basicamente, que parte dela foi dada por esse personagem lá dentro do BBB 20, que é o Babu. É. Então é o seguinte, como assim? Nas poucas vezes que eu não vejo, tá? E eu fiquei sabendo dessas desventuras que o Babu tem sofrido no BBB por intermédio de postagens no Facebook e no Twitter. Então praticamente eu acompanho o Big Brother Brasil por postagens de outras pessoas. E aí eles colocam os memes com quadrinhos, né? Com algumas falas desse camarada. E aí eu acabei vendo alguns vídeos no YouTube falando dele. Alguns youtubers aí, eles se dedicaram a falar sobre algumas passagens das falas do Babu dentro do BBB. E o que isso tem a ver? O Babu, ele é afrodescendente, assim como eu, lindo, cheio de melanina. E é o seguinte, ele fala de racismo estrutural em diversas vezes dentro do Big Brother Brasil. E ele conta algumas situações que são pontos cruciais na história de luta contra o racismo e desenvolvimento do racismo estrutural dentro da história do Brasil. Por exemplo, ele fala sobre João Cândido. Tem uma hora que ele está numa roda, conversando com o pessoal, e ele fala de João Cândido, da revolta da Chibata, que cabe a gente falar aqui, tá? João Cândido, ele marinheiro, e a Marinha do Brasil, na época, sofreu uns esculachos que era chibata como forma de punição, principalmente os afrodescendentes. É. E assim, o Brasil ele comprou, se eu não me engano, alguns navios e mandou uma galera para a Inglaterra para poder aprender como é que mexia naquelas tecnologias, naquelas coisas novas ali. E João Cândido, ele viu lá que, pô, e ali os marinheiros são tratados como gente. Por que no Brasil não é? Como assim? Quando ele voltou com os navios, ele tomou alguns navios, pontou os canhões do navio, tudo pra Copacabana, assim, e pro palácio lá e falou, olha só, a revolta da Chibata tem que acabar, senão eu vou estourar aí. O bagulho todo. Esses maus tratos tem que acabar. Um João Cândido, basicamente, um dos nossos heróis nacionais. Ele também fala da construção das favelas, que muitas vezes eu falo quando a gente está trabalhando o tema urbanização, e a gente vai falar de favelização. Então, como é que é isso daí? Ele fala até do termo, da origem do termo favela, que remonta à história de Antônio Conselheiro. Lembra? Estudou na aula de histórias? Quem foi Antônio Conselheiro? Lá na Guerra de Canudos. Exatamente. A gente estava no início da República do Brasil. E o o Antônio Conselheiro, ele falava que a visão de Deus e da República que estava sendo construída no Brasil não batia. Então, Canudos acabou a gente tendo a criação de uma cidade autossuficiente e que o governo não gostou, né? E cada vez mais ele estava arrebatando mais gente. Então, o João Cândido mandou. Ô, João Cândido, caraca, rapaz. Aí o governo mandou os soldados acabarem com Canudos, né? Matar todo mundo, matar geral. Não foi fácil. Canudos resistiu heroicamente, mas no fim não deu, né? E o que acontece? Uma das coisas também que os soldados enfrentaram, além dos moradores de Canudos, era uma planta que dava uma urticária, planta venenosa, que é a favela. E outra coisa é que o governo prometeu que vai lá, acaba com Canudo, que a gente vai te dar terras e casas. E o que o governo brasileiro fez? Início da República.
pessoal fica falando aí de corrupção do Brasil e fala sempre de alguns períodos específicos. Olha só, a gente vai falar de corrupção na história do Brasil pra caralho. A gente aí vai me crucificar sabendo do que eu tô falando. Mas é o seguinte, o que acontece? Prometeram terras, não deram terras. E aí o que esses caras fizeram? Fizeram manifestações e ocuparam um morro. Foi chamado priori de Morro da Favela. E como eles tinham essa urticária da favela, foi chamado de Morro da Favela. A início da favela. Eles começaram a subir, a fazer as casinhas nos morros. E aí quem acompanha esses soldados nessa criação dessa periferia nova que está nascendo são moradores mais pobres. E quem são os moradores mais pobres do Brasil? A população afrodescendente, que não recebeu terras e nem nenhum tipo de indenização após o período de escravidão. E quem recebeu indenização foram os donos dos escravizados anteriormente. Historinha Brasil. Então, esse Babu, ele está falando de várias e várias situações dentro do Brasil, mas ele está falando por quê? Porque ele está tentando mostrar para as pessoas que estão na casa, na verdade, o que é racismo estrutural. A fala que está nos memes que tem surgido, as falas que estão no meme que tem surgido, essas falas não são a respeito de quando ele falou da revolta da Chibata ou de quando ele falou da formação das favelas. A frase que o pessoal está divulgando bastante é quando ele fala do termo negro para poder se referenciar aos afrodescendentes aqui no Brasil. E aí ele fala que nos Estados Unidos o pessoal se chama de black people, povo preto. Eles não são chamados de niggers, que na verdade ele fala que o negro, ele em grego é inimigo. E se a gente pegar, por exemplo, a história do Malcolm X, quando o Malcolm está preso lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, Malcolm X foi basicamente um dos principais líderes das lutas pelo movimento dos direitos civis da população afrodescendente dos Estados Unidos. Ele era bastante agressivo e ele utilizava o islamismo, que ele conheceu dentro da cadeia, quando ele estava preso. Uma das coisas que foi colocado para ele era ele entender as palavras que eram utilizadas no cotidiano. E o que ele entendeu nisso daí lendo o dicionário? E se você pegar e ver também, algumas pessoas falam sobre isso, tem alguns vídeos virais que também falam sobre isso, que falam que a palavra negro, da qual nós somos chamados aqui no Brasil, ela em tudo remete a características negativas. O próprio Babu, como a gente está falando aqui, no Big Brother ele fala que o negro, a palavra vem de negro que remete a inimigo. E se você vê, sempre o nome negro é colocado como algo negativo. É a ovelha negra, a lista negra. É sempre algo ruim. O negro é a ausência de luz. E o Malcolm X ele vê isso. Enquanto a palavra negro é acompanhada por tudo que é negativo, a palavra branco é acompanhada por tudo que é positivo. Então, tem uma coisa aí. Nos Estados Unidos, os movimentos negros, eles se manifestaram a respeito disso. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a história é diferente por conta da ideia desse racismo estrutural que a gente vive, da ideia da gente negar a existência de racismo no Brasil. Como é que a gente... tem gente que nega? Tem... Como assim nega? Diz que a população afrodescendente ela nega as consequências que a população afrodescendente sofre em diversos momentos dentro da sociedade.
Essa negação é essa forma de não apresentar o racismo existente. Então, o racismo estrutural é isso que a gente passa no nosso dia a dia e que a gente normaliza e acha que é comum na forma de uma piada. Isso, a gente vai reproduzindo essas coisas, como a própria palavra negro que a gente continua reproduzindo, a gente reproduz isso tudo e não se liga que a gente está reproduzindo algo ruim, que a gente está dando prosseguimento a esse racismo estrutural e que a gente continua. Então o Babu ele fala que prefere ser chamado de preto. E a gente tem até um outro vídeo viral que fala que a gente, quando fala o termo preto, a gente não fala em tom negativo da mesma forma que a gente fala do negro. Não tem a ovelha negra, não tem a lista negra, não tem a magia negra. O preto ele já é tratado de outra forma. O carro preto, meu carro não é negro, meu carro é preto. O feijão que eu como é feijão preto. O café gostosinho é o café preto. Quando eu ganho na loteria, é a grana preta. Então, o preto, até, aí o Babu ele fala que prefere até ser chamado de preto e não de negro, certo? Mas aqui a gente tem discussões a respeito dessa nomenclatura, tal, normal, né? É bom que a gente discuta e tente entender todos esses termos, todas essas coisas. E, bom, basicamente, como deve ser chamado? Negro, preto, afrodescendente? Na dúvida, talvez você deva fazer como você faz com as pessoas brancas. Chama ela pelos nomes.